Bom, pessoal, boa tarde, boa noite, né? Sei lá o horário que você está assistindo. A gente vai falar hoje sobre comportamento animal ou etologia dos animais, né? Tá bom? Então, vem comigo nessa aula de hoje, conferir um pouquinho sobre esse assunto muito legal aí. Bom, etologia animal nada mais é do que o estudo do comportamento dos animais, através de psicologia e entre outras questões, né, que incentivam o estímulo desses animais, tá bom? Os pesquisadores, né, o Conrad Lorenz, né, e o surgimento do imprinting, aí a gente tem outros pesquisadores aí, tá, nessa área. O Timbergen, vai falar então sobre a evolução, a função, a origem, a causa desse comportamento, o que vai acontecer, como vai ser, ok? Aí vai ter análise genética, processo seletivo, visualização, o etograma, tá? Também, né? Que é o estudo do comportamento. Você vai ficar lá, então, vendo o animal, observando o animal, né? O estudo de observação. E aí vai ser uma anotação de tudo que ele fez, tudo o que acontece com o animal, beleza? Então, aí a gente tem técnicas de amostragem, tá? Como o sampling, o sequence sampling, shape sort, o focal animal, tá? Focal animal, olhar, né? Observação, tá bom? A amostragem lá, fica lá, colocar amostras ali e tal, você vai ver o comportamento do animal, tá bom? Câmeras, né? Entre outras coisas. Medida de frequência do comportamento animal, a duração, interpretação de dados, como eu falei, né? Tudo isso, tá bom? Para a gente começar, então, a falar de cada um dos comportamentos, a gente fala de ambiente artificial e ambiente natural. Ambiente artificial facilita na observação do animal, por exemplo, um zoológico, tá? O ambiente natural, uma floresta, um deserto, vai dificultar um pouquinho, né? As áreas estudadas na etologia, então, são a embriologia, né? A parte de desenvolvimento dos animais, a fisiologia, né? O corpo humano, o comportamento por etoendocrinologia, neurologia, genética, sociobiologia, né? Como vai ser o comportamento parental, entre outras coisas aí, tá bom? O primeiro comportamento nosso é a autohemorragia. A autohemorragia é quando o animal ejeta sangue pelo seu corpo. Ele não vai morrer, lógico, né? Mas, né, ele vai ejetar o sangue, então, para se defender, tá? A gente tá exemplo do lagarto aqui, ó, no desenho, tá? Então, a gente tem cobra da grama europeia, cobra do nariz comprido, cobra gnose, cobra da barriga d'água, besouro bolha, entre outros aí que fazem esse sistema, então, de autohemorragia, tá? Padrão de ação fixa descreve uma sequência de comportamento liberado, tá? Por marcas, né, de maternas, entre outras coisas, ok? A seleção natural, obviamente, a gente conhece a teoria do Lamarck, né, e do Darwin, que é aquele que sobrevive ao ambiente consegue ter a seleção natural. Aquele que não sobrevive morre, né? E ela pode ser estabilizadora, tá? Que vai conseguir, né, o fenótipo meio negativo aí. Ela pode ser direcional, que ela vai ser determinada uma característica de geração em geração, ou intermediária negativa disruptiva, tá? Que pode virar acabar com a espécie, tá bom? Comportamentos homossexuais no reino animal. Alguns animais têm o comportamento de homem com homem, né, macho com macho, fêmea com fêmea, ok?
e até mesmo criar ovos, né? Como o pinguim, o cavalo marinho, entre outros aí, tá ok? Imitação, né? O animal imitar, por exemplo, o papagaio, né? A maritaca, que imita o que o ser humano fala, né? Ou o macaco mesmo, tá? Então, isso aí é uma aplicação dos animais, tá? Nessa questão de comportamento, tá bom? Canibalismo, né? Em que a aranha viúva negra, o louva-a-Deus, algumas borboletas, né? Comem aí o parceiro no ato sexual. Ou por comer mesmo, né? Consanguinidade. Consanguinidade é irmão com irmão, né? Ter relação sexual, ou pai e filho, né? Vai gerar esses seres bizarros que vocês estão vendo na foto, peixe de duas cabeças, morcego de duas cabeças, um porquinho todo deformado, tá? Então a genética vai fazer isso, infelizmente, quando for iguais, tá? Cuidado aloparental, cuidado de mãe, pai, né, com os filhotes. Ele vai estar sempre ali na barra da saia da mãe, né? Aí a suricata, por exemplo, que está na figura aí, a gente tem leões que fazem isso, a gente tem, né, diversos outros animais que são parentais, tá? Catação, já viu o macaquinho no zoológico, né, catando o piolinho do outro, né? Ou na televisão, em documentários. Então, isso é um exemplo de catação, tá? Batalha espermática. Batalha espermática é quando o macho vai, copula com a fêmea, vem outro macho e copula de novo, retirando o espermatozoide do anterior, tá? Isso é uma batalha. Batalha espermatozoides, né? Que a gente fala, tá? Isso é estratégico para ver quem consegue copular mesmo, né, realmente com a fêmea. Ou até de vários machos, né? Quem sabe, tá? Diapausa. Diapausa ocorre em insetos, geralmente em peixes, tá? É tipo a hibernação, tá? Só que ela vai ser mais durante um período do dia e mudanças ambientais, tá bom? A gente tem a fase um anterior, né? A fase 1, a fase 2 e a fase 3, tá? Aí em ovos, né? A gente tá dando exemplo aí. Outro exemplo em artrópodes, né? O artrópode vai ter o sistema aí, né? O mosquito, por exemplo, ele tá mais à noite e durante o dia não, tá mais de dia e durante a noite não, eles vai, né? Varia, tá bom? É, outro exemplo que a gente tem é a eletrorecepção, que ocorre nos tubarões, né? Principalmente, que é um campo eletromagnético, nos golfinhos também vai ocorrer um pouco, através do magnetismo terrestre, que eles localizam a presa, tá? Então, isso ocorre numa placa chamada ampola de Lorenzini, que vai emitir sinais magnéticos e aí vai, então, fazer com que esses animais se localizem, tá? O magnetismo terrestre em aves, em tartarugas, né? Através de correntes marítimas, através de correntes de vento, e o magnetismo terrestre seguindo, então, esse fluxo para a migração desses animais, tudo bem? Autounção, ou seja, é quando o animal emite cheiros para se camuflar, tá? E secreções. Aí vocês estão vendo o porco-espinho se lambendo aí, né? Tá? É um ouriço, isso. Então, vocês vão ver ele se esfregando, tá? Se esfregando, mastigando parte do corpo aí para liberar substâncias odoríferas, né? O gambá faz isso, o porco-espinho, o ouriço, né? Entre outros, tá? A gente tem o macaco-aranha que faz isso também, que ele vai repelir, né? Esse sistema, o lêmure, que tem também glândulas odoríferas no pulso e no tórax. A gente tem o lóris lento, que faz isso também, mas ele acaba se tornando venenoso, tá? Alguns outros animais aí. Um assunto interessante, pessoal. Um animal pode prever terremotos. Um animal pode prever terremotos.
Por quê? Vamos ver? Assim, exemplo, através da pata do elefante ele consegue ver, prever o sistema, né? Então, do terremoto, pelas vibrações. Através do bigode do gato, né? Entre outros animais, aí, leões, né? Vários outros animais, tá? Conseguem prever, então, situações de terremoto. Eles ficam agitados, né? As aves começam a voar de uma forma diferente, tá? Então, tem vários modos, né? Aí de prever um terremoto através de um animal, tá? Você viu que seu animalzinho tá aí, né? Meio doidão aí, meio coisa. Pode ser um terremoto, né? O pastoreio, obviamente, né? Em gado, né? Principalmente, e entre outros animais, tá? Que é o comer, né? Grama, né? E os nutrientes aí. O mimetismo, que é a camuflagem, tá? Aí a gente tem o ramianismo, tá? É a palavra difícil, gente. É ramiano, ou ramianismo, tudo vai. O batesiano, o mulleriano, tá? É um trava-língua, né? Que são aí tipos de camuflagem, tá? Por mimetismo. Aqui tá um exemplo, então, né? Uma aranha imitando uma formiga, borboleta diferente, né? A borboleta imitando coruja, né? Que tem aquela 880, né? Aqui tá o exemplo dela. A falsa coral e a coral verdadeira, né? Então, são exemplos de mimetismo. Regra de Allen. Regra de Allen vai determinar para mim a superfície, o corpo, através de temperatura ou superfície corporal, tamanho, tá bom? Então, num determinado lugar, ele vai ter que ser uma coloração mais forte, no inverno ele vai ter que se camuflar, né? A regra de Bergman também fala do tamanho e da situação corporal por clima, tá? Regra de Cope vai falar da linhagem evolutiva, né? Por exemplo, aí a gente tem o Juramaia, que era um elefante, e o elefante atual, né? Tá meio na concepção evolutiva atual, né? A regra de Eicher, que vai falar que os parasitas tendem altamente específicos aos hospedeiros, tá? Então, o parasita escolhe aquele hospedeiro e é aquele hospedeiro que ele vai ter que permanecer, tá? A regra de Foster, do gigantismo, tá? Gigantismo em algumas ilhas e em alguns animais aí, tá? O gigantismo insular em ilhas, né? Como a tartaruga de Galápagos, tá? Também, né? A gente tem também o nanismo. É bonitinho, né, gente? Um macaquinho, né? E aí a gente tem, então, essas consequências de hormônios, né? Fazendo o gigantismo ou nanismo, tá? Em ilhas. O polifenismo, por exemplo, a raposa ártica, no verão ela tem coloração mais escura, no inverno mais clarinha, né? Aí a borboleta do lado também falando aí, né? É sazonal, tá? Isso varia de temperatura, de estações, né? O aposimatismo, aquele sistema que fala, não chegue perto de mim, porque eu sou venenoso ou eu vou te atacar, tá? A gente tem o exemplo do texugo e do sapo Dendrobates, venenoso granular aí em cima, né? Que são tóxicos. Então, eles vão emitir som, coloração, cheiro, né? E vai falando para você, não chega perto de mim que eu vou te atacar, né? Máscara ocular, aquela proteção nos olhos, né? Que eles vão ter, é uma faixa de camuflagem isso também, tá? Como o pica-pau cinzento eurasiano, que tem essa faixa nos olhos aí, tá bom? A coloração disruptiva, como da zebra, do guepardo, da onça, que vai quebrar contornos e militar, né, fazer com que eles se camuflem ou até mesmo tenha outra situação aí, né? Ou chama a atenção do predador, por exemplo, né? Ah, o predador tá lá.
viu a coloração disruptiva, vai saber que tem que fugir, tá bom? Comunicação sonora dos sapos através do papo, né? Que eles incham, emitindo sons, né? Para que eles consigam, então, né? Coisa a fêmea, tá? A gente tem a transparência também, como do sapo vidro e da água-viva pente, né? Que não passa nada, eles são transparentes. A irucande também é transparente. Camuflagem de neve, ok. Então, que a gente vai ter também. Né? Como eu falei da raposa do Ártico, tá? Aqui, no caso, é o arminho. Fagomimética, tá? Quando eles vão liberar substâncias, né? Como o polvo liberando a glândula de cheiro, né? A glândula de tinta dele, né? Contra os predadores. A autotomia, que é a amputação do membro, tá? Por exemplo, as lagartixas que soltam o rabinho, o ouriço que eviscera o seu corpo, né? A estrela do mar que corta pedaço dela, mas depois isso tudo regenera, viu, galera? Tanatose é quando finge de morto, né? É o chamado fingir de morto. Para que possa atacar também, ou não, né? Ok? A hibernação, né? É a queda da temperatura do corpo e ele vai dormir, né? Vai metabolizar. A estivação, também, que é esse fenômeno de hibernação, né? Que a gente falou. Comportamento de manada, como búfalos, iaque, elefante, leões, que vivem em bando, né? Então, tá? Macho alfa, aquele que reina, que impera, né? Os lobos são exemplo clássico disso, tá? Exibição de corte, né? A aranha-pavão, o atobá, o pavão, né? Que eles vão ter técnicas para seduzir a fêmea, né? Então, por exemplo, a aranha-pavão, ela chacoalha a bundinha lá, né? Essa parte de trás dela do abdômen. O pavão abre o leque. Esse pássaro, né? O atobá, ele vai inflar o papo dele, né? Amplexo é quando sobe lá em cima, né? O sapo lá sobe em cima do outro. Camarão ferradura, caranguejo ferradura, né? Entre outros aí. O infanticídio é aquela guerra de tronos. Quando outro macho vence, ele tem que matar o filhote de todos para que o império do outro não floresça, né? Infelizmente, tá? Então tem babuínos que fazem isso, leões, hipopótamos, né? Que fazem tudo isso. Poliandria é aquela sacanagem, né? Faz com qualquer um, né? Faz relação sexual com qualquer um, tá? Macho, fêmea, aí vai ter o macho dominante e a fêmea dominante também ali no meio, tá ok? E aí, para terminar, a gente tem a ecolocalização, né? Que é o sistema de ondas onde o eco vai até a presa e volta para o predador, né? O morcego, o golfinho, né? Fazem isso, tá? E a bioluminescência, que é a produção de luz, então, em alguns animais aí, né? Ok? Através de glândulas, né? Como chamado de luciferase. E os escorpiões, tá bom? Que quando joga luz no escorpião, através de fluorocomos, tá? Que é uma glândula aí, ele fica todo brilhoso, né? Tá bom? Então, pessoal, essa é a nossa aula de hoje sobre comportamento animal, tá? Até a próxima, então. Valeu!